Então, pronto para receber a palavra do Senhor? Diga amém. Amém. Vamos lá. Um amigo, faz uns anos, ele viveu uma experiência bastante interessante. Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de ir dos anos trabalharem com vendas, por exemplo. Houve uma época que para você trabalhar como vendedor, especialmente externo, você tinha que conhecer guia, mapa. Lembram disso? Guia de São Paulo, guia da cidade, e você tinha que saber então localizar ali pelo número, pela letra, a região em que você ia fazer venda. Se não soubesse usar um guia, porque não existia GPS, ou pelo menos nós não tínhamos acesso ao GPS, que era um equipamento mais militar. E esse colega, ele foi para uma entrevista, gente, para trabalhar exatamente como vendedor, mas ele não sabia usar um guia. Na entrevista, meio desesperado para ficar com a vaga, perguntaram para ele: você sabe usar guia? Sabe usar o mapa? O que você acha que ele respondeu? Que sim. Não testaram ele. Falaram: então tá bom, pode começar hoje mesmo. E ele saiu então lá pelas ruas de São Paulo para visitar os clientes, uma pasta com vários endereços, e não deu outra. Quem já dirigiu em São Paulo sabe o que é isso. Em pouco tempo ele estava totalmente perdido, não tinha a menor ideia para onde estava indo, não conseguia encontrar nada, parava num lugar, perguntava. Então ele decidiu parar num posto de gasolina, que é padrão, né? Até hoje as propagandas de posto ainda dizem isso, pergunta lá. Como eles não estão patrocinando o culto, eu não vou dizer o nome do posto, mas ele parou naquele posto para pegar informação, e antes de pegar informação, já cansado, ele falou: quer saber, eu vou voltar para a minha cidade, eu vou voltar para Suzano, daqui de Suzano, mas eu vou contar só um milagre, o santo não. Ele viu um caminhão com uma placa escrita Suzano. Ele falou: agora está resolvido o meu problema, e começou a seguir aquele caminhão. E foi seguindo, e foi seguindo, e foi seguindo. E o caminhão foi entrando numa região interiorana, e ele foi seguindo. E outro caminhão apareceu atrás dele, ele continuava seguindo. De repente eles pararam os caminhões no meio de um milharal, que ele não sabia nem mais onde estava, e desceram os motoristas do caminhão, cercando ele, e falaram: é bandido, está querendo roubar? A essa altura ele já está quase chorando de desespero. Ele falou: não, é que eu estou perdido, e eu vi a placa de Suzano, e eu comecei a te seguir para voltar para Suzano. E o homem falou: você está louco, eu estou indo para o Paraná. Mas ainda tiveram a cordialidade de encaminhar ele para voltar para casa. Você já teve que usar mapa na vida alguma vez? Os mais jovens talvez não vão nem entender o que é isso, né? Ou usar um guia para chegar a algum lugar. Todas as vezes que eu me deparo com GPS, e olha, em qualquer lugar, eu acho uma das coisas mais fascinantes que existe, o GPS. Qualquer lugar, qualquer estado, qualquer país que você vai, o negócio te dá direção, às vezes dá um furo, mas mesmo assim ainda vale a pena. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: você sabe quem inventou o GPS? Quem inventou o GPS foi uma mulher. Tinha que ser. Mulher não gosta de dizer para onde a gente tem que ir? Foi uma mulher. Hedy Lamarr era uma atriz. Essa atriz ficou famosa, um dos filmes dela, Sansão e Dalila, aquele antigão. Ela é a Dalila lá do filme. Ela inventou toda a ciência que até hoje é utilizada no GPS. E curiosamente ela nunca ficou famosa como inventora, ela inventou muitas outras coisas, e ela disse que o fracasso dela se devia ao seu rosto, que as pessoas viam a beleza dela, mas jamais davam crédito à inteligência dela. Mas sabe de uma coisa? Mais preciso que o GPS é a palavra de Deus. Aquilo que tem a capacidade de nos dar a direção, não só hoje, mas para toda a vida, é a palavra de Deus. Abra por favor a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 24, Números capítulo 24. Esse texto foi escrito há mais ou menos 3.700 anos atrás.
1700 anos antes de Cristo. Números 24, 17. Se você encontrou, por favor, diga amém. E tem projetado aqui também. Eu vou ler a tradução atualizada, que diz assim: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Deixa eu ver como é que está aqui. Eu o vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela, de Israel se levantará um cetro que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos de orgulho. A tradução, a nova versão transformadora, verte o texto descrevendo assim: vou ver, mas não agora, vou olhar para ele, mas não de perto. A estrela de Jacó se levantará e o cetro de Israel se levantará. Bom, de quem essa passagem está falando? Que pessoa essa passagem que acabamos de ler descreve? 1700 anos antes do evento. Para nós, para trás, 3.700 anos. Cetro, rei, o bastão que demonstra quem tem autoridade para reinar. Estrela. De quem fala essa passagem? De Jesus. 1700 anos antes de Jesus nascer, essa profecia foi registrada. Curiosamente, essa profecia foi proferida, veja você, por um falso profeta, chamado Balaão. Sabe por quê? Verdade é verdade, não importa na boca de quem. Verdade é verdade, não importa na boca de quem. É por isso que temos que ter muito cuidado, porque, não, mas você viu o que ele disse? Ora, falsos profetas também podem falar coisas verdadeiras. Mas o fruto, o caráter são as coisas que nós devemos avaliar. Jesus disse: pelos frutos vocês vão conhecer quem são verdadeiros homens de Deus. Mas seja como for, essa é uma profecia messiânica, tão distante do episódio da sua concretização, mas tão fiel. O cetro, a estrela, e isso nos leva à passagem que o Joel nos citou brevemente, que é Mateus capítulo 2. Eu convido você a abrir em Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1. É aquela profecia que está lá no livro de Números, que nós vemos se cumprir aqui em Mateus capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Se você encontrou, diga amém. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava entre eles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram
por outro caminho a sua terra. Nós temos aqui duas profecias explicitamente citadas nesse texto. Aquela de Números, da estrela que guiaria ao rei, aquele que tem o cetro. E a outra profecia de Miqueias, que da cidade de Davi nasceria o Salvador dos homens. Veja a precisão da direção de Deus. O texto começa dizendo que são esses magos. Quando nós pensamos em magos, o que vem na nossa cabeça? Vem provavelmente a ideia de alguém que tem um chapéu pontudo, não é isso? Que faz magias, mas essa não é a ideia de magoi. A ideia é que é uma casta, provavelmente uma casta sacerdotal, babilônica / persa, que eram estudiosos, homens sábios, que estudavam, por exemplo, a astronomia. Talvez tivesse alguma ligação com um sistema religioso chamado zoroastrismo, e eram provavelmente homens que na sua cultura reconheciam o direito e a legitimidade de alguém subir ao trono. Agora, como é que esses homens vieram parar aqui? Se eles pertenciam a essa casta babilônica / persa, nós sabemos de um grande profeta que viveu na Babilônia, que profetizou, que tem um livro escrito homônimo. Qual é o nome desse profeta? Profeta Daniel. O profeta Daniel conviveu com toda essa casta sacerdotal, com todas essas pessoas de influência, e lá, naqueles dias, pelo menos 700 anos antes desses eventos, ele deixou um testemunho, ele deixou um legado da sua fé. Aliás, Daniel tem várias profecias messiânicas, profecias que falam de Jesus, do seu primeiro advento e do seu segundo advento. E certamente esses homens receberam, no passar dos anos, na corrida de bastão do tempo, de geração em geração, a influência do profeta Daniel. Você sabe que o maior tesouro que nós podemos deixar para os nossos filhos, o maior legado que nós podemos deixar para as futuras gerações, não é patrimônio financeiro. Ouça bem o que eu vou lhe dizer: herança financeira dá briga na primeira geração, ou na segunda, ou na terceira. Mas uma coisa eu te garanto: vai dar briga. O legado que nós deixamos, que enriquece de fato as pessoas e que ladrão nenhum pode roubar, é o legado do caráter e da fé em Deus. Daniel passou isso. Daniel deixou um legado de fé para esses homens que depois de tantos anos estão procurando agora o recém-nascido rei dos judeus. Eles conseguiram interpretar essa profecia. Veja o versículo 2, diz assim: vimos a sua estrela. O versículo 9 diz: eis que a estrela os precedia. O versículo 10 diz: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Na língua original do Novo Testamento, a expressão, a construção aqui para se alegraram com grande e intenso júbilo, eles se alegraram megamente. Ser um seguidor de Jesus é a certeza de que você será megamente alegre. Foi-se o tempo que pensava que seguir a Jesus e que sinônimo de santidade era ser sisudo. Quanto mais sisudo, quanto mais fechado, quanto menos humor se tivesse, quanto mais ranzinza fosse, mais santo se era. Negativo. Quem conhece o caminho de Cristo vive intenso e grande júbilo, tem mega alegria. Agora veja você, o que era essa estrela profetizada? O que seria isso? É a razão porque nós temos no topo das nossas árvores de decoração a estrela. É porque temos no templo a decoração, uma estrela. É por isso que naquela árvore temos uma estrela. Mas o que era essa estrela? Eu vou compartilhar com vocês, mais para efeito de curiosidade, algumas teorias sobre o que seria a estrela. Primeiro, que a estrela seria uma supernova, uma explosão dando luz ao nascimento de uma estrela. Kepler, o famoso Kepler, pensava nisso. Outros pensavam que era um cometa, porque estava em movimento
e eles podiam acompanhar. Inclusive algumas ilustrações artísticas da estrela de Belém, ela na verdade representa um cometa. Outros veem o alinhamento de Júpiter, Régulus e Vênus. Essa é uma especulação bem interessante, porque Júpiter em hebraico é Sedek. Sedek significa justo. Régulus em latim significa pequeno rei ou príncipe, e Vênus significa fertilidade, nascimento. Então a ideia é que no alinhamento de Júpiter, Régulus e Vênus, quando brilhavam no céu, nasceu Jesus. A quarta teoria é que foi um alinhamento entre Júpiter e Saturno. A propósito, amanhã, hoje nós estamos falando, hoje é dia 20, não é isso? Então amanhã, dia 21 eu preciso dar a data como estamos gravando, dia 21 de dezembro de 2020, depois de 800 anos, será possível ver o alinhamento de Júpiter e Saturno, que é considerado por alguns a estrela de Belém. Uma outra teoria que se tratava apenas de um anjo, porque anjos são comparados com estrelas na Bíblia. Talvez um anjo foi guiando o caminho e parou sobre onde estava o menino Jesus. Fato, e aqui eu peço a sua atenção porque esse é o ponto mais importante. Nós não temos certeza o que era a estrela de Belém. Nós sabemos que houve essa estrela, que guiou o caminho deles, que cumpriu a profecia de Números, e que mostrou onde estava o Messias, e que os sábios perseguem a direção de Deus. E a grande lição para mim e para você é que Deus nos guia. Deus guiou aqueles homens por meio das circunstâncias em que eles estavam inseridos, mas não apenas pelas circunstâncias. Entenda isso, isso é muito importante. Nós não decidimos a direção de Deus baseados exclusivamente nas circunstâncias. É um erro. Jonas, por exemplo, cometeu esse erro. Ele fugiu da presença de Deus, ele chegou para uma embarcação para ir para Tarsis, direção oposta de onde Deus queria, e quando ele chegou lá, tinha um barco esperando, ele tinha dinheiro para pagar o bilhete, as circunstâncias estavam favoráveis, mas era a vontade de Deus? Era a vontade de Deus? Não se interpreta as circunstâncias como sendo uma mensagem do céu, dizendo que é a vontade de Deus, porque muitas vezes na nossa vida, vem várias armações circunstanciais, que são exatamente contrárias à vontade de Deus, e lá no fundo, nós sabemos, mas nós temos a tendência de manipular aquilo, para atender um desejo nosso. Como é que eles olharam as circunstâncias então, e interpretaram a vontade de Deus? Como começamos a nossa mensagem? Lendo uma profecia que se encontra em Números. Eles interpretaram a circunstância a partir da perspectiva da palavra de Deus. Em outras palavras, nós não interpretamos a palavra de Deus a partir da nossa circunstância. Eu não empurro para a Bíblia aquilo que eu desejo por causa das minhas circunstâncias, é o contrário. Eu vou buscar o que diz na Bíblia para eu interpretar a minha circunstância. E foi isso que eles fizeram, e foram guiados. Quando chegaram lá, Herodes chama os escribas, chama os principais sacerdotes. A razão de estar no plural é porque naqueles dias o sistema sacerdotal era tão corrupto que tinha 2 sumos sacerdotes, o que a lei de Moisés não previa 1, mas por causa da influência de Roma tinham 2, política pura. Hoje não tem essas coisas de igreja, a gente sabe, naqueles dias tinha. Então ele chama, e onde eles vão buscar a resposta? Na Escritura. Quando eles então ouvem sobre a Escritura, guiados pela Escritura, eles reencontram a estrela. Nas nossas vidas, se queremos celebrar o Natal com legitimidade, precisamos entender que o Natal é também a mensagem escrita por Deus, de que Ele dirige os homens. Ele dirige a história, Ele quer dirigir a sua vida.
E para que você seja alguém que segue a estrela, porque os sábios seguem a estrela, os sábios seguem a palavra de Deus, você deve seguir o que diz a palavra de Deus para a sua vida. Pense, pergunte, busque, tenha essa curiosidade, o que diz Deus sobre essa situação da minha vida? Debruce sobre a Escritura e encontre a sabedoria de Deus. Na sua palavra nós teremos direção. Agora, veja só, o texto nos diz no versículo 12 algo bastante curioso. Capítulo 2, versículo 12: sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Como eu disse, o fenômeno do nascimento de Jesus é um fenômeno repleto da direção de Deus. O anjo Gabriel fala com Maria, o anjo aparece para José, os sábios são orientados, o tempo inteiro você tem alguma forma em que Deus está guiando aqueles que desejam a sua vontade. Mas aqui no versículo 12, há algo muito peculiar: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho. Outro caminho. Eles já sabiam o caminho, eles já tinham sido guiados pela estrela, eles chegaram lá, eles tinham inclusive empenhado, por assim dizer, a responsabilidade de voltar e falar com o rei Herodes. Era o caminho de Herodes, mas Deus os guiou por outro caminho. Meus queridos, a vida nem sempre é como nós desejamos. Nem sempre é. Nossa irmã Grace, que está hoje aqui, semana passada, faleceu o avô dela, seu Nicanor, que eu conheci. Seu Nicanor era sempre muito bem-humorado. Foi com ele que eu aprendi a brincadeira assim: olha, quando não sabe inglês, você pergunta para a pessoa, what in son de you? É divertido. Ninguém queria esse caminho. É duro, mas a vida é assim. Não se iluda, não queira viver um evangelho que seja uma abstração da realidade, um conto de fadas. Sabe por quê? Porque as fadas não existem. Deus não atua na ficção. Deus não atua na imaginação. Veja o que eu quero dizer com isso: Deus não atua naquilo que não é verdadeiro, Deus atua naquilo que é real, Deus atua na realidade. Quanto mais cedo eu abraço a realidade, com suas dores, com os seus espinhos, com os seus desafios, com as suas angústias, quanto mais cedo eu agarro isso e aceito que Deus soberanamente pode me guiar por um outro caminho, melhor eu viverei a vida. Entenda, muitos dos nossos sonhos serão frustrados. Veja, eles foram advertidos em sonho, porque agora já não era mais o sonho deles de voltar pelo mesmo caminho, agora é o sonho de Deus. Deus, eu tinha esse sonho, eu esperava isso, eu desejava isso, eu buscava isso, eu queria, já viveu isso, mas Deus tem outro sonho. E o que fazemos? Nós nos submetemos, nós aceitamos a direção dos sonhos de Deus e seguimos por outro caminho. Não era esse que eu queria, não era o que eu desejava, mas eu vou por outro caminho, sim. Quando eu comecei no ministério, aliás, era bem novinho, nem posso dizer que já estava no ministério na época, mas eu fazia atividades de evangelização. Eu senti um desejo muito grande de ser missionário entre os ribeirinhos no Amazonas. E teve uma exposição na nossa igreja, para quem queria ir para missões. Eu fui, me apresentei para aquela equipe missionária, e eles fizeram algumas perguntas. Eu tinha talvez 15 anos. E depois que eu respondi, a mulher que estava atendendo disse: meu filho, você não tem a menor condição de ser um missionário.
Você não tem as qualificações necessárias. Não, esquece isso, não é para você. E é raro, hein? É muito raro a agência de missões fazer isso. Normalmente eles pegam no laço. Eu fui dispensado por quem pega no laço. Mas Deus tinha um outro caminho. Você sabe que até hoje eu ainda prego na região ribeirinha, por meio do rádio, por meio de dispositivos digitais, e francamente, não tendo ido, Deus acabou usando a minha vida para alcançar muito mais ribeirinhos do que eu jamais poderia imaginar, porque Deus tem o seu caminho. Veja só o que disse o profeta Isaías. Eu já estou chegando no final. Isaías 58, ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós precisamos nos render aos caminhos de Deus, mesmo quando nos traz frustrações, mesmo quando não entendemos, porque nós não temos que entender tudo agora. Se você tiver que entender tudo agora, você não precisa ter fé em Deus. A fé consiste em não entender, mas seguir pelo outro caminho. Esses homens são sábios, porque eles confiam na direção de Deus. Será que você seguiria por outro caminho ou você voltaria pelo caminho do Herodes? O rei pediu para você voltar. O representante do poder temporal pediu para você voltar. Talvez aquele palácio lindo, com comida boa na mesa, com pessoas, com um ambiente, com ar-condicionado. Você voltaria pelo caminho de Herodes? Eu temo que muitas vezes nós preferiríamos voltar pelo caminho de Herodes. Eles não voltaram, eles seguiram pelo outro caminho. Don Moen, ele é um compositor norte-americano. E um dia ele estava na casa dele e ele recebeu um telefonema. Era a irmã dele, dizendo que o sobrinho tinha se envolvido num acidente de trânsito e tragicamente morreu. E ele ficou pensando como ele poderia oferecer algum consolo para a irmã, como ele poderia oferecer algum consolo para a sua família, um jovem que na mente dele tinha uma vida tão linda adiante, tantas coisas para realizar. Ele ficou tão angustiado, mas ele começou a buscar a Deus, ele começou a orar a Deus, ele se debruçou sobre a palavra de Deus, e ele começou a ler Isaías capítulo 43, e ele leu o seguinte: eis que faço coisas novas, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, entre rios e ermos. E disso nasceu uma música que diz assim: Deus um caminho abrirá. Deus tem um caminho. Eu posso não conhecer, eu posso não entender, essa é a história do Natal, mas Deus abrirá o seu caminho. A pergunta que fica para você, e para mim, é se eu estou disposto a me render e confiar, enquanto Deus me guia por um outro caminho. Cada um de nós deve responder. A resposta a essa pergunta vai determinar se nós somos sábios ou tolos. Porque os sábios sempre seguem a direção de Deus. Vamos orar?